Convido a todos para que nesta manhã possamos nos unirmos em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos achegamos ante Ti, ante a Tua presença, amado Deus e bom Pai, agradecidos pela graça de nos despertar para uma nova manhã. Após uma noite de descanso, poder também nos abençoar-nos agora com a saúde do nosso corpo e também poder, amado Pai, com a ajuda e com a força do Teu Santo Espírito, poder estar também diante da Tua Palavra. Queremos nesse momento que Tu possa olhar os nossos corações e poder saber, amado Pai, entender as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, e poder também, através da Tua Palavra, preencher toda a nossa ansiedade, todas as nossas deficiências e fortalecendo assim a nossa fé, fortalecendo o nosso amor, a nossa confiança e também a nossa esperança. Poder, amado Pai, rogar que Tu conceda-nos a íntima comunhão com Teu Santo Espírito, porque através desta comunhão com Teu Santo Espírito, nós podemos também, amado Pai, sermos fortalecidos em todas as coisas. Abençoe a cada um dos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono, para que sejam sempre uma ferramenta utilizadas na Tua obra, uma ferramenta santificada e útil em Tuas mãos, para que assim, amado Pai, mediante também a ajuda e a direção do Teu Santo Espírito, possa também transmitir as palavras e trazer este alimento divino e espiritual tão necessário para nossas almas. Abençoe também aos Teus servos que estão em viagem, que possam levar bênçãos, alegrias para todos aqueles que também aonde eles estiverem. Abençoe os seus caminhos de ida e também os caminhos de volta, para que nada de mal aconteça e que possam também chegar em casa encontrando tudo em paz e boa ordem. Nesta manhã também temos a oportunidade de unir os nossos sentimentos e interceder por aqueles que estão necessitados. Irmãos de fé que estão passando por momentos difíceis na saúde, financeiro, emocional e também, amado Pai, sentimental. Que a Tua graça também pouse na vida de cada um deles, restabelecendo a sua saúde, restabelecendo a paz, o amor e principalmente, Pai, restabelecendo a fé e a confiança em Ti. Porque muitos, pelas dificuldades, se afastam, muitos começam também a duvidar se Tu tem olhado por eles nas situações. E isso, amado Pai, é a fraqueza do Espírito ativando. Então, por isso que nós rogamos a Ti, Pai, ilumine e abençoe a cada uma dessas pessoas. Também abençoe aqueles que estão em luto, pois também temos irmãos que partiram à eternidade e aqueles que ficam sofrem também por esta perda. Abençoe também, fortaleça e console a cada um deles através do Teu Santo Espírito. Porque só assim, só através do Teu Santo Espírito, nós conseguimos entender e aceitar também todas as coisas. Mas também queremos lembrar daqueles que não fazem parte ainda, amado Pai, do Seu povo, aonde não se permitiu ainda o Teu Santo Espírito pousar sobre cada um deles, e ainda falta-lhe o entendimento, falta o conhecimento da verdade divina. Por isso também nós intercedemos e rogamos para que também ainda, amado Pai, há tempo do Teu Santo Espírito tocar o coração de todas as pessoas, que elas também possam aceitar. Nos abençoe nesta hora com os Teus anjos, dai-nos as forças necessárias, que através dessa comunhão com o Teu Santo Espírito, recebamos também nesse momento os dons divinos para podermos entender a Tua mensagem, aceitá-la e também cumpri-la em nossos corações. Tudo isso nós Te rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, temos uma palavra para esta manhã
que ela está escrita no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até aqui. Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, também aos convidados para esta manhã, onde nós podemos também receber a palavra, receber o alimento que Deus tem oferecido para todos nós em todos os tempos. E este alimento, ele é como o maná que Deus também proveu todos os dias ao seu povo, quando também foram libertos do jugo do faraó, e no deserto eles puderam ser alimentados com este maná. E para nós hoje, nesta manhã, este maná é a palavra que o Senhor nos oferece. Uma palavra que quer nos enriquecer, uma palavra que quer nos fortalecer, uma palavra que quer trazer para nós conhecimentos das verdades divinas, conhecimentos das promessas que Deus tem feito ao seu povo e tem cumprido. Promessas muitas vezes, de dificuldades, mas sempre atrás da dificuldade, depois da dificuldade, Deus sempre promete a restauração daqueles que o procuram, a restauração daqueles que clamam o seu nome e a restauração de todos aqueles que querem viver esta comunhão com o Senhor. A palavra que nós temos hoje, amados irmãos, ela fala sobre o Espírito Santo prometido por Deus. E nós temos consciência da importância do Espírito Santo ativando nas nossas vidas hoje. Nós sabemos como é importante nós permitirmos com que o Espírito de Deus ative verdadeiramente em nós, nos conduzindo, ou seja, conduzindo os nossos pensamentos, conduzindo as nossas palavras, as nossas atitudes. Por quê? É só através da comunhão e da nossa permissão do Espírito Santo ativar em nós que nós conseguimos entender quais são as vontades e as razões daquilo que nós vivemos, que é a vontade de Deus e as razões de Deus por nós estarmos vivendo em certas situações, e é Ele que nos fortalece, é Ele que realmente traz para nós o conhecimento da verdade, é Ele que nos revela o conhecimento daquilo que é a obra de Deus. Então é necessário que nós possamos hoje lembrar, estamos vivendo um tempo de pré-Pentecoste, onde nós teremos no dia 19 o serviço divino de Pentecoste. Então nós temos hoje uma palavra que quer nos fortalecer, quer nos ajudar a reconhecer, amados irmãos, esta promessa que Deus fez já na velha aliança, através do profeta Joel,
sobre o envio do Espírito Santo. E é interessante e importante que nós possamos ver no contexto escatológico da palavra quais são os temas que nós temos no livro de Joel. Nesse livro de Joel nós temos dois temas muito revelador. Um deles fala sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia quando o Senhor Jesus virá para julgar o ser humano e também para julgar a terra. E isso nós conhecemos e temos o conhecimento porque nós sabemos sobre o tempo de tribulação e o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para poder levar também os seus, aqueles que puderam viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós possamos entender e viver tudo isso, é necessário que nós possamos buscar o conhecimento nas Escrituras dos acontecimentos. Qual é o acontecimento que aqui relata para nós? Em primeiro lugar, antes de Deus, através do profeta Joel, fazer e prometer a vinda do Espírito Santo, um pouco antes, Deus também promete, através do profeta Joel, ele faz uma profecia de restauração. E esta restauração, ela está ligada não só à vontade de Deus em restaurar o seu povo, mas do seu povo em querer estar na comunhão com o Senhor. Porque na palavra nós vamos poder entender que todos aqueles que clamarão ou que clamarem o nome do Senhor será bem-aventurado. A palavra que nós temos para hoje, vou ler novamente o nosso texto e trazer o tema que nós temos para esta manhã, que nos é oferecido pelo nosso amado apóstolo. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Em seguida ainda diz assim: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mas antes, no versículo 18, o Senhor faz uma promessa através do profeta Joel. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Primeiro, amados, o livro de Joel fala sobre um período difícil, um período de crise que o povo de Israel, e principalmente aqui na fala da cidade de Judá, eles viviam. Eles viviam uma crise financeira e uma crise espiritual muito grande. Por quê? Aqui nos fala de que o povo de Judá ou Israel foi invadida por povos inimigos e eles foram derrotados e foram saqueados também todos os seus bens. E para piorar ainda as coisas, eles viveram naquele momento uma crise muito grande de devastação dos seus campos. No versículo 1 diz assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a lagosta, e o que ficou da lagosta o comeu o pulgão. Só um exemplo aqui de que fala sobre toda a lavoura, todo o campo desta cidade de Judá foi consumido por uma praga que destruiu a tudo. Então nós podemos imaginar como estava vivendo este povo. Mas ela foi uma crise anunciada.
Como diz na palavra, foi uma crise que foi provocada por Deus. Para quê? Por quê? Porque também o povo estava desarraigado do Senhor. Então esta crise veio para mostrar ao povo que, através da promessa que o Senhor fez através do profeta Joel, o povo teria que se arrepender e procurar a comunhão com Deus. E aqueles que procurassem esta comunhão com Deus seriam bem-aventurados pela graça de Deus. E do capítulo 18 em diante, nós podemos ver esta promessa que Deus fez da restauração de tudo aquilo que eles perderam. Mas, principalmente, da comunhão que eles poderiam e teriam que ter novamente com Deus. Então esta é a primeira parte, é o primeiro tema que fala sobre a terra, a restauração da terra prometida por Deus, uma situação terrena. Mas em seguida vem o nosso texto e que nos explica exatamente isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Aqui já nos fala do outro tema em que Deus restaurará também o lado espiritual do ser humano. Daqueles que buscarem ao Senhor, que procurarem esta comunhão com o Senhor, serão preenchidos também pelo poder do Espírito Santo. E esta parte vem para nós, e nós podemos ver que a profecia que se cumpriu em Atos, quando o apóstolo Pedro manifestou também o derramamento do Espírito Santo, esta promessa se cumpre. A promessa de Joel, na antiga aliança, se cumpre na palavra do apóstolo Paulo em Pentecoste. Então, amados irmãos, nós podemos ver como que realmente Deus, Ele cumpre com todas as promessas que Ele faz. E a importância de nós entendermos que através do Espírito Santo, como nós também já conhecemos, quando foi derramado no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, o poder que Deus concedeu através do Santo Espírito a todas aquelas pessoas que ali estavam, onde muitas começaram a falar em línguas, muitas começaram a profetizar, muitos começaram a ter sonhos com o Senhor para poder revelar também a sua palavra, muitos, como diz aqui, gerações sobre gerações, podendo também ser preenchida pelo Espírito Santo e ter este poder de poder divulgar as verdades divinas. Pessoas, como diz na palavra aqui, que eram incultas, pessoas que eram analfabetas. E aqui nós podemos lembrar de João e Pedro, como diz na Escritura, eles eram analfabetos. E podemos ver a sequência, o poder que o Espírito Santo, pois, também concedeu a eles, de poder conhecer também as verdades divinas e com toda a coragem profetizar sobre aquilo que era a vontade de Deus, falar com coragem, o poder que realmente foi dado a eles para poder realmente transmitir as verdades divinas. E este poder, amados irmãos, fica claro aqui para nós, que não foi só apenas a eles, mas a todas as pessoas, como diz aqui, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então aqui fala sobre a capacitação que o Espírito Santo provê a todos aqueles que lhes permite ser conduzidos pelo ativar do Santo Espírito. Esse futuro, amados irmãos, que realmente é colocado para nós, é marcado pela presença do Espírito Santo. Aquilo que foi profetizado por Joel, ele se concretizou no futuro. E nós temos também que entender, amados irmãos,
que ainda o Espírito Santo não foi e não está colocado a todas as nações, ou ainda ativando em todas as nações, porque aqui nós fala também, nós temos um período que nós vamos viver, como diz aqui na Escritura Sagrada, muito pior do que aquilo que viveu o povo de de Judá. Nós viveremos um período que vem, que é o tempo de tribulação, que será pior do que qualquer outro tempo já vivido. E aqui o Senhor nos diz, também é um presságio da situação que viveremos, para podermos também a todas as nações, como diz aqui, todas as nações, também serem preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma promessa é feita a nós, a vinda do nosso Senhor Jesus, aonde também nos diz a palavra que viveremos o tempo do Senhor, viveremos o julgamento do ser humano e o julgamento da terra. E isso é um período também muito, podemos dizer na palavra, negro, de muita luta, muita dificuldade, de muita carência. Mas o Espírito Santo de Deus ainda estará sendo ativo e será realmente derramado em todas as nações, porque nós sabemos que existe ainda muitas nações sobre essa terra que não aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, não reconhecem ainda o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus vindo na carne. Mas, como diz nas Escrituras Sagradas, todas as nações, antes da vinda de nosso Senhor Jesus, terá esta oportunidade de poder ser preenchidas pelo poder do Espírito Santo, podendo fazer com que todos também possam vir revelar as verdades divinas e preparar-nos para podermos também viver a graça, ou não sermos também julgados pelo nosso Senhor Jesus, mas sermos agraciados com a nossa salvação, amados irmãos. Na palavra diz assim, o Espírito Santo, ele produz mudanças no ser humano. Quem pode negar isso? Olhemos para nós, a cada dia da nossa vida, olhemos para nós a cada momento em que nós vivemos e que nós mesmos nos colocamos à prova, de quando nós temos as nossas tentações, quando nós temos as nossas lutas, como nós temos as nossas dúvidas, quando nós damos vazão ao ativar do Espírito Santo em nós, como ele transforma os nossos pensamentos, como ele transforma as nossas palavras, como ele transforma as nossas atitudes. Diferentemente de quando nós não permitimos como ele age em nós, ele ativa em nós, e nós cometemos coisas que não é aquilo que é a vontade de Deus. E a reação que nós temos depois de poder entender, puxa vida, eu não fui correto para com Deus. Então, nós podemos entender o que é esse poder do Espírito Santo. É quando nós olhamos e lemos as Escrituras Sagradas, ou quando nós, diante da palavra, ouvimos algo que nos deixa assim meio em dúvida, puxa vida, será que é assim? Mas aí quando nós procuramos deixar com que o Espírito Santo nos revele, nos ajude, nós podemos ver e entender como que o Senhor fala claramente conosco. E nesta palavra, o que o Senhor quer nos mostrar é que Ele quer nos restaurar, Ele quer restaurar a humanidade, Ele quer salvar a humanidade. Mas há necessidade de uma coisa, amados irmãos, de que a humanidade queira estar em comunhão com o Senhor. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo ativando em cada um de nós, permitindo que nós possamos pensar como pensava nosso Senhor Jesus Cristo, permitir que nós venhamos a sentir como sentia o nosso Senhor Jesus Cristo, para poder, com as palavras, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, porque é isso que o Espírito Santo veio para nos revelar. É isso que como diz
o advogado que o Senhor Jesus Cristo disse que vos enviaria um advogado que intercederia comigo para com o meu Pai sobre ti. Aquele que viria e revelaria toda a verdade. O que nós estamos vivendo hoje é uma verdade divina. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos permite olhar para trás e ver de todas as promessas que Deus fez, as promessas todas que foram cumpridas, e ainda as promessas que hão de ser cumpridas. E nós queremos viver o cumprimento dessa promessa. Nós já tivemos a graça de poder viver as bênçãos e a bem-aventurança de sermos batizados com água e sermos preenchidos com o Espírito Santo de Deus, onde Ele nos permite os dons do Espírito Santo. Mas nós temos ainda um cumprimento, nós temos que manter a nossa fé, nós temos que manter esta comunhão com o Espírito Santo, porque nós também temos que profetizar, nós temos que também ajudar esta obra do Senhor, porque tempos difíceis virão. E nós precisamos estarmos preparados para esses momentos difíceis. E como é que nós vamos estar preparados? Em comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é importante que nós, como filhos de Deus, como cristãos, como batizados, possamos valorizar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Poder entender como que o Espírito Santo ativa em nossas vidas. E como que Ele nos restabelece e como que Ele nos permite querer viver sempre esta comunhão com Deus, aqui sobre essa terra, e também viver a comunhão eterna com o Senhor. Porque uma coisa é certa, a promessa de Deus de vir para julgar o ser humano e julgar também a terra, ela será cumprida. E nós não queremos sermos julgados, mas nós queremos ser resgatados e salvos pela graça de nosso Pai Celestial. Por isso que nós estamos vivendo a cada dia o nosso preparo em poder permitir com que o Espírito Santo nos fortaleça, nos restabeleça, nos ensine, nos conforte e nos dê coragem para também profetizar as palavras do Senhor. Amém. Gostaria também de pedir ao amado pastor Edson que me acompanha para que desse continuidade à palavra, por favor. Amados irmãos, amadas irmãs, particularmente eu posso vos dizer de que essa palavra de hoje, ela mexeu muito com o meu ser. Uma palavra que fala a respeito das dificuldades que se viveu lá no tempo de Joel, e ele profetizou em cima disto, de que se as pessoas se voltassem para Deus, essas circunstâncias de dificuldades materiais, espirituais, elas seriam amenizadas com a vinda do Espírito Santo, que um dia
iria acontecer. E como nós ouvimos aqui pela colocação da palavra, ocorreu. O povo viveu esse momento no dia de Pentecostes. Porém, amados irmãos, as circunstâncias ainda foram decorrendo por através dos tempos, porque ainda muitas pessoas não aceitaram a vontade de Deus. Hoje, nós também vivemos uma mesma situação de que lá no tempo de Joel, o povo vivia. E uma descrença total, voltados somente para o material, e dentro das circunstâncias, se perdiam cada vez mais. Hoje não é diferente. A única diferença que nós notamos é a tecnologia que nós vivemos hoje, comparado com o que eles viviam lá naquele tempo. Hoje, devido ao distanciamento do ser humano de Deus, nós temos aí como exemplo, e eu venho acompanhando isto pelos noticiários, e nós também podemos ver nos noticiários esses focos de guerra que está acontecendo em determinados pontos do mundo. Isso simplesmente significa que o homem está voltado para o material, para a sua ganância própria, para o seu ideal próprio. Deus está muito longe para eles desta situação. O melhor, Deus nem existe. Eu via na reportagem que ali no país da Coreia do Norte é proibido falar de Deus e falar de Jesus Cristo. Se for pego falando de Deus, cultuando cultos, amando a Jesus Cristo, será preso e terá que cumprir com trabalhos forçados e até mesmo pode ser levado à morte. Então é proibido. Isto significa total afastamento de Deus, como se vive ali, o que é imposto. E o evangelista, durante a prédica, ele disse que o Espírito Santo é para mudar o ser humano. O seu trabalho é para mudar o interior do ser humano. Então vejam que em lugares é proibido para que não haja essa mudança, para que o ser humano não se volte para Deus e que fique sobre jugo, cumprindo com aquilo que esses maiorais determinam. E Deus, ele quer mudar essa situação. Deus quer fazer com que tudo isto mude, o Espírito Santo chegue a esses lugares, para que lá na frente um dia essas pessoas não venham dizer, eu não sabia. Por isso então Deus está trabalhando, Deus pede a todos nós, colocado esse trabalho na mão dos apóstolos e levar essa ajuda aos 4 cantos da terra. Então, amados irmãos, que nós também façamos a nossa parte. Que nós busquemos o ensinamento, aquilo que diz o Espírito Santo, que é para o nosso crescimento, fortalecimento e mudar situações à nossa frente que não nos impeça de chegar ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, é necessário que nós possamos focar em 2 momentos da palavra hoje. Vou ler novamente para que a gente possa lembrar de que, primeiro, estamos vivendo tempos difíceis e vamos viver tempos mais difíceis ainda daqui para frente, do afastamento do ser humano da comunhão com Deus. E isso vem
das influências que hoje nós vivemos, nós podemos ver no mundo inteiro, das influências negativas, daquilo que vem contra a vontade de Deus, de como que o ser humano hoje está vivendo e como que realmente vai continuar vivendo e transformando a sua cabeça em coisas que não estão relacionadas com aquilo que é a verdade divina e a vontade de Deus. Mas é necessário que nós possamos entender, Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. E uma das promessas, ou a promessa que Ele faz aqui nessa palavra é que Ele enviará o Espírito Santo revelará para nós todas as verdades, capacitará a todos nós para poder também profetizar, para poder também divulgar com coragem a palavra de Deus, a testemunhar da nossa fé e da salvação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que vão querer calar a boca do ser humano, mas o Espírito Santo virá também de uma maneira que em todos os lugares, em todas as nações, serão também preenchidos pelo poder do Espírito Santo, para também, no momento mais difícil, também profetizarem. Por quê? Vamos ler novamente aqui, amados irmãos, no capítulo 1, para poder refrescar a nossa memória. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a lagosta. E o que ficou da lagosta, o comeu o pulgão. Lembra no começo da palavra? Judá vivia uma crise financeira e uma crise espiritual muito grande. Esta crise que teve no campo, em que tudo foi destruído pela lagarta, até a lagarta foi consumida, e até o final, onde um animal, um comeu ao outro, até como diz, até o pulgão comer a última. Então nós podemos ver e imaginar como que realmente estava este povo. Assim nós podemos também ver e analisar os tempos em que nós estamos vivendo. Influências, mentiras, e quanto mais nós vamos viver de pensamentos que vão nos afastando da comunhão com Deus. Mas, como diz aqui, quando nós acharmos que está tudo perdido, o Senhor restaurará todos aqueles que buscarem e confessarão ao seu nome. Bem-aventurado e agraciado aqueles que buscarem a comunhão com o Senhor. E como é que nós vamos buscar? Como é que nós vamos conseguir chegar no final, numa situação tão dramática, em buscar o Senhor? Pela atividade do Santo Espírito hoje. Por quê, amados? Não podemos esquecer. O Espírito Santo ainda hoje é ativo na igreja de Cristo. É só assim que nós vamos conseguir superar todas as coisas e entender aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que Ele se cumpre e aquilo que Ele cumprirá. Cabe a cada um de nós viver verdadeiramente a nossa fé, viver verdadeiramente debaixo da palavra do Senhor, permitindo com que o Espírito de Deus revele em nós tudo aquilo que nos é necessário. É só assim que poderemos também passar pelo julgamento e poder viver na graça e na comunhão eterna com Deus. Amém. Bem, amados, a palavra que nós temos para esta manhã foi esta, que ela seja degustada no coração de cada um de vocês. Agora também convido a todos para que possam se levantar e juntos orarmos também a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Amado Deus e bom Pai, toda a graça, toda a glória, todo o louvor nesse momento elevamos ao Teu santo nome. Agradecemos esta hora de bênção e de comunhão eterna que Tu nos deste. Poder, amado Pai, mesmo aqueles que estão à distância, através também dos seus aparelhos, poder viver também esta comunhão através da palavra, através do ativar do Teu Santo Espírito em cada um, que possamos, amado Pai, agora sentir a diferença daquilo que nós estamos vivendo, a transformação que o Teu Santo Espírito proveu em cada um de nós neste momento. Podermos sentirmos alegres, preenchidos, fortalecidos e alimentados pela palavra que Tu nos manifestou. Por este alimento divino que, amado Pai, nos cura, que nos eleva, que nos salva, que nos ajuda, que nos fortalece, para podermos também enfrentar o nosso dia a dia. Mais uma vez, nós podemos juntos interceder também agora por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão enfermos, amado Pai, e que precisam de cuidados especiais. Irmãos que passaram e que vão passar por cirurgias, para que Tu possa conduzir a mão dos médicos e que tudo aquilo que seja feito a eles, seja feito com amor, seja feito, amado Pai, com carinho, seja pelos médicos, enfermeiros, pelos cuidadores, pelos parentes, pelos amigos, que cuidam também desses nossos irmãos. Mas queremos também lembrar a Ti, Pai, e rogar por todos aqueles que estão vivendo nesses países que estão guerreando, perdendo tudo aquilo que têm, perdendo a paz, perdendo entes queridos, perdendo a tranquilidade, não tendo o que comer, não tendo o que beber, amado Pai, fugindo daquilo que... Abençoe, Pai, coloque a Tua mão sobre todas essas situações, converta os pensamentos desses líderes que, amado Pai, também causam tanto esse sofrimento. Sabemos, através da palavra nós vamos viver momentos difíceis, mas queremos sempre interceder a Ti, para que também coloque a Sua mão sobre todas as coisas. Tudo isso nós lhe pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Obrigado. Amados irmãos, amadas irmãs, convidados, desejo a todos vocês um abençoado domingo e até sempre.